marcha do 28 de agosto de 1963. Se olharmos para o atual contexto e algumas situações que remetem-nos ainda ao discurso proferido naquele ano, podemos afirmar que é um discurso ainda atual? Bastante atual, Bervaldo, bastante atual. Foi um discurso luzimirante, quer da história dos Estados Unidos, como também de toda a história da humanidade, porque os princípios que orientavam o movimento de emancipação dos direitos dos afro-americanos eram universais, e até mesmo o contexto em que a marcha teve lugar coincidia com a emancipação de vários países do colonialismo e do imperialismo que vigorava desde há 2 séculos ou muito mais. Enfim, foi um discurso importante e continua a ter eco no contexto atual. Basta ver que no dia em que se celebra 60 anos deste discurso, houve um tiroteio motivado por ódio racial por um cidadão americano de origem europeia, portanto, porque se existem afro-americanos, também existem euro-americanos. Ele é um cidadão de origem europeia que assassinou cidadãos afro-americanos em Flórida por motivos raciais, e isto não pode ser uma coincidência e revela, não é, a preocupação constante que existe naquela sociedade sobre os riscos de um ódio bastante antigo que não se consegue ultrapassar, mas mesmo assim há sinais de melhorias substanciais no relacionamento que existe entre os afro-americanos com outras comunidades americanas no contexto atual. Basta ver até, não é, ao nível institucional, figuras afro-americanas que ocupam lugares importantes, quer no governo, quer no exército, enfim, quer em vários setores da sociedade dos Estados Unidos. Mas foi um discurso importante e até tentando, fazendo aqui uma espécie de pedagogia, o discurso de Martin Luther King foi uma crítica direta à ineficácia da Declaração de Emancipação dos Afro-Americanos, assinada pelo então presidente Abraham Lincoln, em 63, que garantia a liberdade dos afro-americanos, mesmo durante a Guerra Civil Americana. E também foi uma crítica à ineficiência da 13ª emenda dos Estados Unidos, de 1965, que proibia a escravatura. E também foi uma crítica à 14ª emenda dos Estados Unidos, que garantia pela primeira vez a condição de cidadãos dos afro-americanos libertados da escravatura. Foi uma crítica por quê? Porque os enunciados desses documentos, 100 anos mais tarde, não tinham sido empregos, não tinham sido cumpridos. Tanto assim que, no segundo parágrafo do discurso de Martin Luther King, ele dizia mesmo que 100 anos depois, os afro-americanos não continuam livres, 100 anos depois, os afro-americanos continuam sob os efeitos da segregação, e 100 anos depois, os afro-americanos ainda estavam sob as amarras da pobreza. A segregação racial nos Estados Unidos, sobretudo nos Estados do Sul, esteve codificada nas chamadas leis de Jim Crow, que coincidiram não é, com a Declaração de Emancipação, isto é, se a Declaração de Emancipação, querida pelo governo federal, pretendia a libertação dos afro-americanos, os estados do sul dos Estados Unidos não aceitavam esta condição de libertação dos afro-americanos e, de consequência, instituíram um conjunto de códigos que legalizava a segregação racial em prejuízo dos afro-americanos. E na mesma altura também surgiram organizações como o Ku Klux Klan, que não é, massacravam, torturavam, não é, criavam atos de terror contra os afro-americanos, com exemplo eclatante de 1921, quando foi mesmo destruída uma cidade considerada como Blackstreet, a cidade mais próspera dos Estados Unidos pós Guerra Civil, em Tulsa, Oklahoma, em 1921. Ora, mesmo se Martin Luther King faz essa crítica, e mesmo se o presidente
Kennedy vem assassinado em novembro de 63, o seu sucessor, Lyndon Johnson, aqui sim podemos ver os efeitos positivos dessa luta, aprovou um conjunto de leis que visavam dar resposta às reivindicações dos afro-americanos. Uma lei importante aprovada foi a chamada Lei dos Direitos Civis, em 64, que proibia a discriminação racial ou qualquer tipo de discriminação baseada em raça, em cor, em religião, e também aprovou a declaração ou os direitos, a lei sobre igualdades de oportunidades econômicas e também, não é, a famosa lei de votos, ou seja, o direito de votos aos afro-americanos. Mas isso tudo veio como consequência da luta engendrada pelo movimento dos direitos civis dos afro-americanos para que pudessem ser considerados como cidadãos normais na sua relação com a população de origem europeia, enfim, residente ou nascida também nos Estados Unidos. Enfim, é um discurso importante, é uma peça fundamental. Basta ver que daí a 2 anos ele depois ganha o Prêmio Nobel da Paz, e não é um exemplo bastante importante de que se quer atingir a liberdade, o movimento dos direitos civis e políticos deve continuar a lutar, mesmo se isto implica, não é, a perda de vida, como aconteceu quando ele mesmo foi assassinado anos mais tarde de ter feito esse discurso. Dorvaldo, se me permitir, gostaria de discordar do meu amigo Wellington quando abordamos o primeiro tema sobre o discurso de Martin Luther King, quando dizia ele que Barack Obama é a única figura negra de referência. Não sei, em poucas palavras, é isso. Se eu estiver errado, que o colega me corrija. Não, ele falava enfim, não é? Falava, enfim, como é que muitas destas figuras de referência terminam Mas são uma minoria, não se pode generalizar. A população dos Estados Unidos, a população negra dos Estados Unidos representa pouco mais de 10 a 12% da população. Esta é uma minoria de celebridades que, por ironia do destino ou por qualquer decisão pessoal, tiveram o fim trágico que tiveram, mas existem, não é, exemplos a seguir, mesmo até no mundo da celebridade. Não é? Ele citou o caso de Magic Johnson. Magic Johnson, depois de ter contraído o HIV-Sida, não é, no fim da sua carreira basquetebolista, ergueu-se e hoje é um dos grandes empresários norte-americanos. Tem, não é, investido grandemente na promoção de pequenos empreendedores afro-americanos. Mesmo se contraiu o HIV-Sida, penso ser a pessoa mais saudável do mundo, e a sua relação matrimonial não terminou com isso. Podemos também citar o caso de outras celebridades que continuam, não é, a ser modelo para outros afro-americanos e não só. Enfim, são casos isolados que não se podem generalizar para não se criar aqui uma ideia de, não é, de crise institucional ou antropológica ou identitária dos afro-americanos. Enfim, era apenas essa ressalva, mas se o colega quiser rebater, podemos discutir aqui a noite toda. Bem, vamos então deixar o Wellington. Não, eu prefiro, também. a minha opinião não coincide com a análise que o Issal colocou, mas eu respeito. Sim, pronto. Eu devo ter ouvido mal, mas era só para dizer aqui que, do ponto de vista das crises, dos modelos dos afro-americanos, não se pode resumir a pequenas elites que, por questões óbvias, tiveram o fim que tiveram. Existem também afro-americanos que são um grande exemplo para as outras populações, não só no contexto americano, como também no contexto mundial, porque os africanos estão em todo o mundo, não apenas em África ou na América.